E aí, turma? Tranquilo com vocês? Estamos aí de volta para mais uma videoaula sobre esse estudo de Geografia do 7º ano que nós estamos fazendo devido ao ensino remoto, mas ficará aqui para sempre que precisar de consultar. A gente havia estudado anteriormente a região nordeste do Brasil, né? Vimos sobre a colonização da região nordeste, como são as características das sub-regiões, as características naturais, características econômicas, tudo isso nós vimos nos 3 últimos vídeos. Agora nós vamos estudar a região sudeste do Brasil. Então mais uma região para a gente fazer o estudo aí do sudeste, que é a região que a gente sabe que tem um maior dinamismo econômico, que é a região mais industrializada e mais urbanizada do Brasil. Tudo são aspectos importantes do Sudeste que nós já conhecemos. Nesse estudo, nós vamos fazer primeiro as paisagens naturais do Sudeste, vai ser o que nós vamos ver hoje, nessa videoaula. Depois, na próxima, nós vamos ver sobre o desenvolvimento industrial e econômico da região Sudeste, falaremos da economia. E na parte 3, nós vamos falar de questões socioambientais do Sudeste e também sobre a população dessa região. Então, essas são as 3 partes sobre a região Sudeste que iremos estudar nas próximas aulas. Então, uma região muito tranquila para a gente aprender, porque, evidente, é a nossa região. Então, muitas coisas nós já sabemos por estarmos aqui. Então, vai ser muito tranquilo esse estudo para a gente. Olhando esse mapa aqui, nós já havíamos visto ele quando começamos o estudo da região Nordeste. Nós temos ali a nossa região que iremos estudar agora, região sudeste do Brasil, formada pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nossa região, que faz limite ao norte exatamente com a região Nordeste, temos nosso limite ao oeste com o centro-oeste do Brasil, ao sul nós temos o sul do país e a leste nós temos o Oceano Atlântico. Então temos aí a nossa região sudeste que iremos estudar a partir de agora. Mais um mapa aqui para a gente, destacando a nossa região sudeste, como a gente já falou. Região formada por 4 estados, que é até uma facilidade para a gente estudar também, já que são apenas 4 estados. Quando nós vimos sobre o Nordeste, nós vimos 9 estados, então era um pouco diferente. Então temos os 4 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que vão ocupar uma área de 952 mil quilômetros quadrados, ou seja, é pequena. É uma região pequena, ocupa apenas 11% do território brasileiro. Na verdade, o Sudeste é a segunda menor região do Brasil, só não é menor do que o Sul, que nós sabemos que o Sul é a menor região brasileira. Mas vemos aí que a área ocupada é muito pequena, apenas 11% do país. Ao contrário, a população é muito grande. A população do Sudeste soma mais de 87 milhões de pessoas, o que dá 44% da população brasileira. Ou seja, uma região pequena, no entanto, quase metade da população brasileira vive nessa região, no Sudeste. Então, é uma região muito populosa. Nós vamos ver isso na parte 3 do vídeo, quando a gente falar sobre população. Temos também aí o PIB do Sudeste, que é o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas que o país produz. Então, de todo o PIB do Brasil, de todo o PIB que o Brasil gera, cerca de 2,3 trilhões de reais são produzidos aqui no Sudeste. Ou seja, cerca de 55% de todas as riquezas que o Brasil produz são produzidas na região Sudeste, especialmente por ser a região mais industrializada do Brasil, tema que nós já estudamos anteriormente, a questão da distribuição espacial das indústrias. Então, mais da metade das riquezas do Brasil são geradas na região Sudeste, que é a que nós estamos estudando a partir de agora. Temos aqui também um mapa demonstrando para a gente um mapa político, citando as capitais de cada estado. Nós temos São Paulo, cuja capital São Paulo mesmo, Rio de Janeiro, também com a capital com o mesmo nome, Rio de Janeiro, Espírito Santo, capital Vitória, e Minas Gerais, a capital, a nossa cidade de Belo Horizonte, além de algumas outras cidades que estão mostrando ali para a gente. E nós pensamos, sempre que nós falamos Sudeste, nós estamos começando esse estudo agora, quando nós falamos região Sudeste, o que será que vem na nossa cabeça? O que será que nós pensamos? São 4 estados apenas, nós podemos pensar, o que nós lembramos de cada um desses estados do Sudeste? Bom, particularmente eu, de Minas Gerais, nosso estado, a gente tem várias coisas para lembrar, porque obviamente estamos aqui. Poderíamos falar das paisagens naturais,
dos rios, cachoeiras, a cultura mineira, que nós temos muito, a música mineira. E, claro, a gente tem que falar também do queijo de Minas Gerais, que é conhecido no Brasil inteiro. O melhor queijo do Brasil está aqui em Minas Gerais. Então, falei em Minas Gerais, eu particularmente associo com o queijo mineiro, que é uma delícia. Quando nós falamos, por exemplo, no estado de São Paulo, nós podemos lembrar que é o estado mais populoso do Brasil, que tem a maior metrópole brasileira, a capital São Paulo. Então podemos lembrar sobre isso. Quando falamos do Espírito Santo, podemos lembrar das praias, das belas praias do Espírito Santo, em especial a praia favorita dos mineiros, Guarapari, que é uma cidade onde vários mineiros gostam de passar as férias. Guarapari, no Espírito Santo, é tomada por mineiros durante o verão. A população da cidade, que é de pouco mais de 100 mil habitantes, praticamente triplica nessa época do ano. O motivo? A praia. Mesmo em época de crise, a cidade está lotada. Olhando de longe, mais parece um formigueiro. Aqui na Praia do Morro, em Guarapari, é assim o verão todo, lotado. Não tem jeito, entra ano, sai ano, com crise ou sem crise, chegou o verão, todo mundo quer saber de praia. E olha, a Praia do Morro continua com a fama de ser a Praia dos Mineiros. E mesmo com a grana curta, os turistas dão um jeitinho para poder se divertir. E podemos lembrar também do Rio de Janeiro, quando nós falamos no Rio de Janeiro, também de toda a cultura, da paisagem natural e cultural que temos na cidade, no estado do Rio de Janeiro, os pontos turísticos, por ser a cidade mais turística do Brasil. Então tudo isso nós lembramos da região sudeste. Então essas imagens aqui são apenas representativas dessa região que iremos estudar agora. É claro que Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio não se resumem nessas imagens, são apenas para representar para a gente. Então nós faremos esse estudo da região sudeste para a gente entender um pouco mais sobre a nossa região. Temos aqui também algumas características geográficas de cada um desses estados. Vemos ali em relação à população, por exemplo, a maior população absoluta está concentrada no estado de São Paulo, que vai ter mais de 45 milhões de habitantes. Então é um estado bastante populoso. Em área, o estado do Sudeste com a maior área é o nosso estado de Minas Gerais, mais de 586 mil quilômetros quadrados. Então é o maior estado em termos de área. Em termos de densidade demográfica, população relativa, o Rio de Janeiro é um estado muito povoado, mais de 381 habitantes por quilômetro quadrado. E temos o menor deles em população, então o estado do Espírito Santo, com cerca de 4 milhões de habitantes. Então apenas alguns dados dos 4 estados que iremos estudar a partir de agora. Falando um pouco da história da região sudeste, um resumo da história da nossa região, tema que nós estudamos quando nós falamos sobre a formação do território brasileiro. Naquela aula nós dizemos que aqui no sudeste, algumas das primeiras cidades, vamos assim dizendo, algumas das primeiras cidades que os portugueses fundaram na nova colônia foi aqui no sudeste, mais especificamente na antiga capitania de São Vicente, que ficava onde é mais ou menos hoje o estado de São Paulo, ou parte do estado de São Paulo. Então algumas das primeiras cidades da colônia foram fundadas aqui no sudeste. Aqui também foi muito importante pelo ciclo do ouro que ocorreu aqui em Minas Gerais, ciclo do ouro ocorrido no século 17, 18. Também foi muito importante o Sudeste para a história do Brasil pela questão da segunda capital, que foi no Rio de Janeiro. Essa segunda capital, que foi mudada para o Rio de Janeiro, exatamente para ficar mais próxima às minas de ouro aqui de Minas Gerais. E também foi aqui no Sudeste que ocorreu o ciclo do café. O ciclo do café é muito importante também para a economia do país, que ocorreu lá no estado de São Paulo, Rio de Janeiro também parte do Espírito Santo e de Minas Gerais também. Então esses fatores históricos a gente destaca aí do Sudeste brasileiro. Começaremos a partir de agora, então, o nosso estudo sobre as características naturais da região sudeste do Brasil. Então, assim como nós fizemos na região nordeste, nós também iremos ver características de clima, relevo, hidrografia e vegetação da região sudeste. Começando aqui pelo aspecto climático. Falaremos então sobre o clima do sudeste. Olhando aqui no mapa, dá para a gente perceber que o sudeste apresenta
4 tipos de climas principais, vamos assim dizendo, que são os climas tropical, tropical litorâneo, o tropical de altitude e também o subtropical. Então esses são os principais climas que temos aqui no Sudeste, que ocorrem influenciados principalmente pela latitude, pelas massas de ar que chegam até aqui e também pelas altitudes que existem aqui no Sudeste. Então falaremos um pouquinho sobre cada um desses tipos de clima, apenas mostrando sua localização e característica. Temos ali, por exemplo, o clima tropical litorâneo. O clima tropical litorâneo, ou tropical úmido, que ocorre principalmente ao longo da faixa costeira, próximo dos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro e também São Paulo. Esse tipo de clima tropical ele tem características litorâneas e é influenciado pelas massas de ar oceânicas, que chegam até o litoral e levam umidade e chuva para a região. Então, por que é muito comum a gente ir para a praia, ir para Guarapari e tomar chuva? Porque lá é influenciado pelo clima tropical litorâneo, influenciado pelas massas de ar que chegam até lá. Então esse é o clima tropical litorâneo que pega toda a parte costeira da região sudeste. Teremos também aqui no nosso sudeste o clima tropical. O clima tropical que predomina na maior parte do território, como a gente pode observar ali no mapa. O clima tropical que é aquele característico por ter 2 estações bem definidas. Tem chuvas mais abundantes nos meses mais quentes, principalmente em dezembro, janeiro, fevereiro, e menos chuva, menor pluviosidade nos meses mais frios, como julho, agosto e início de setembro também. Então o clima tropical abrange a maior parte da região sudeste, onde nós vamos ter também o clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude, que a gente pode ver aqui, ele se localiza principalmente nas áreas onde nós vamos ter mais planaltos e serras. Esse clima tropical de altitude, como nós já estudamos também, é o clima aqui de Belo Horizonte, onde nós estamos, e é aquele clima com médias anuais menos elevadas, quando a gente compara com o clima tropical. Ou seja, é um clima tropical, no entanto, com menores médias de temperatura, com temperaturas um pouco mais baixas na média anual. Quando chega o inverno, como nós estamos agora, né, nós estamos no inverno, para quem está assistindo a esse vídeo em agosto de 2020, quando ele está sendo gravado, quando chega agora no inverno, aquela massa de ar polar que vem lá do sul do Brasil, que nós estudamos, ela chega até aqui e atinge a nossa região, atinge onde nós estamos e causa forte queda de temperatura. Por isso, nos últimos dias está bem mais frio. A gente viu que de semana passada para essa esfriou bastante. Por quê? Uma massa de ar polar chegou até aqui. Aliada com as serras que nós temos muitas aqui na região, faz com que a temperatura caia bastante. Então esse é o clima tropical de altitude, de onde nós estamos. E temos também no sudeste o clima subtropical. Esse clima subtropical que abrange principalmente o sul do estado de São Paulo. E é aquele clima que nós temos as temperaturas mais baixas. É um clima muito característico do sul do Brasil, porém ele acaba chegando até o sul de São Paulo também, que vai ser onde nós vamos encontrar a temperatura mais baixa do sudeste em relação ao clima. Então esses são os 4 tipos climáticos principais que nós temos aqui na região sudeste. Mas ainda falando sobre o clima da nossa região, é muito comum ocorrer aqui o fenômeno do microclima urbano, que é quando a própria malha urbana das grandes cidades, das grandes metrópoles que temos aqui no Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Ipatinga, Uberlândia, Guarulhos, Osasco, dentre outras cidades, quando essas grandes cidades elas acabam influenciando no clima também, no microclima urbano. Isso acontece principalmente pela ausência de cobertura vegetal. Então, o que acontece? Em uma cidade, muitas vezes, no centro daquela cidade, na parte mais urbana, onde nós temos mais prédios, mais movimento de veículos, mais asfalto, a temperatura é maior. A temperatura é um aumento significativo dela quando a gente compara com as áreas mais arborizadas ao redor dessa cidade, ou mesmo com a área rural. Então, nós temos esse fenômeno do microclima urbano. Um outro fator que influencia muito no microclima urbano das grandes cidades do Sudeste é o fenômeno da inversão térmica, que faz com que a concentração de gases poluentes fiquem mais intensos
nas grandes metrópoles. Então esses gases se intensificam mais com esse fenômeno da inversão térmica. Tanto que é muito comum a gente ver, principalmente no inverno, nas grandes cidades como Belo Horizonte, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, essa paisagem, com essa camada de gases poluentes que acabam ficando nas camadas mais baixas da atmosfera. Então é um fenômeno que ocorre bastante aqui na região sudeste do Brasil. Continuando a falar sobre os aspectos naturais, nós temos agora a vegetação do Sudeste. Então falaremos um pouco mais sobre isso. Vegetação do Sudeste, que nós podemos ver aqui no mapa. As principais que nós vamos encontrar aqui em nossa região vai ser a floresta tropical, Mata Atlântica, né? Vamos ter um pouco de mata de araucárias também no sul de São Paulo. Cerrado ocorre bastante por aqui também. A caatinga nós encontraremos no norte de Minas. A vegetação litorânea, no litoral dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e a vegetação de campos em uma parte aqui de Minas Gerais também. Então esses são os principais tipos de vegetação que temos aqui no Sudeste. No entanto, nós sabemos que a maior parte delas já foi muito desmatada, já foi muito degradada ao longo do tempo pela ação humana ao longo da história da região Sudeste. Nós vamos falar um pouco sobre as principais que nós temos aqui. Podemos citar a Mata Atlântica, ou floresta tropical, que no passado, como a gente pode ver aí no mapa, cobria boa parte da nossa região, cobria boa parte do Sudeste. Porém, nós sabemos que a maior parte da Mata Atlântica foi desmatada, quase toda ela já não existe mais. Também temos aqui no Sudeste o Cerrado, que é a vegetação que mais cobre, que mais tem aqui na região. O Cerrado, que é aquela vegetação que contém árvores de pequeno porte, gramíneas e capim baixo também. Embora o Cerrado ainda tenha bastante aqui em Minas Gerais, principalmente, ele também já sofreu bastante alteração dos seres humanos ao longo do tempo. Olhando esse mapa aqui, a gente nota o que temos hoje, o que resta hoje de vegetação original aqui no Sudeste. Todas essas manchas coloridas aí é o que nós temos de vegetação ainda aqui no Sudeste. E tudo que está colorido de cinza são as áreas que já foram desmatadas, que já sofreram alterações provocadas pelos seres humanos. Notem que nós vamos encontrar o Cerrado aqui em Minas Gerais, como eu disse, é a vegetação que ainda mais temos, principalmente no noroeste de Minas, parte central de Minas Gerais. Encontra bastante cerrado também. A caatinga nós vamos encontrar apenas no norte de Minas Gerais, quase já na Bahia. Encontramos a vegetação de caatinga. A Mata Atlântica, como a gente falou, resta muito pouca. Nós já estudamos isso no início do ano também. Nós vamos encontrar principalmente no estado do Rio de Janeiro, em reservas florestais. É onde nós vamos encontrar a Mata Atlântica ainda. E a vegetação litorânea, que nós vamos encontrar principalmente no litoral de São Paulo, embora há também no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Porém, no litoral de São Paulo, há mais vegetação litorânea. Então, nesse mapa, fica claro para a gente aí como a região sudeste foi bastante alterada ao longo do tempo, ao longo dos séculos, até chegar no que nós temos hoje. Olhando esse mapa aqui, ele não está numa qualidade boa, mas é só para mostrar para a gente o que existia de Mata Atlântica aqui no Sudeste anteriormente e o que existe hoje. Nós estudamos isso no início do ano, nós falamos que a Mata Atlântica hoje que resta é menos de 10% da originária que havia aqui antes. Então, nós temos esse tipo de vegetações na nossa região, porém, concluímos que boa parte delas já foi desmatada. Falando um pouco agora sobre o relevo da região sudeste do Brasil, podemos observar nesse mapa aqui, o mapa altimétrico de altimetria do Sudeste. Nós podemos notar que temos bastante serras, importantes serras do Brasil, se encontram aqui na região sudeste, como a Serra da Canastra, a Serra do Espinhaço, dentre outras. Em relação ao nosso relevo, nós podemos citar que predomina o relevo de planalto, ou seja, grandes altitudes. Nós encontramos aqui no Sudeste áreas com altitudes acima de 1.200 metros, chegando até os picos mais altos, com mais de 2.700 metros. Então vai predominar o relevo de planalto. E nesse relevo de planalto, como a gente ia dizendo, nós temos serras muito importantes, como a Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, dentre outras.
Então são serras importantes que nós vamos encontrar aqui no Sudeste. Temos também a Serra do Caparaó, Serra dos Órgãos, todas elas aqui na nossa região. Podemos observar também aqui no nosso mapa o seguinte, que é uma curiosidade para a gente, que 3 dos 5 picos mais altos do Brasil estão aqui no Sudeste. Olha aí na imagem, a gente pode ver o Pico da Bandeira, com 2.890 metros, que é o ponto mais alto aqui do Sudeste. Temos também o Pico da Pedra da Mina, com 2.798 metros. E temos também o Pico das Agulhas Negras, com 2.787 metros. Ou seja, dos 5 pontos mais altos do Brasil, 3 se encontram aqui na região Sudeste. Essas serras que nós temos aqui na nossa região, que formam esse relevo de planalto, são muito utilizadas para a prática do ecoturismo. A gente pode ver nessa imagem aí a bela cachoeira do Tabuleiro, que se localiza na Serra do Espinhaço, e podemos ver aqui também nessa outra imagem parte da Serra da Mantiqueira, numa região conhecida como Serra Fina. Então essas serras do Sudeste têm essa importância muito grande, a prática do ecoturismo, que é muito difundida aqui no Sudeste, principalmente nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. No entanto, essas serras são muito utilizadas também para a prática da mineração. Por terem importantes jazidas minerais, principalmente aqui em Minas Gerais, tema que também já estudamos, essas jazidas minerais que existem nessas serras, principalmente aqui na Serra do Espinhaço, são muito exploradas por várias mineradoras que atuam aqui no estado. E o resultado nós já estudamos também o que muitas delas geram de consequências negativas para o estado, principalmente em relação a conflito de água, que é o tema que nós vamos ver daqui a pouco sobre a hidrografia do Sudeste. Como aqui no Sudeste nós temos importantes rios, importantes mananciais, importantes nascentes, a prática de mineração muitas vezes acaba prejudicando esses cursos d'água que existem aqui na nossa região. Nosso último tema sobre os aspectos naturais da região Sudeste vai ser sobre a hidrografia, que é um tema importante para a gente também, já que aqui no Sudeste a hidrografia ela conta com uma parte natural, vamos assim dizer, e também na parte econômica, já que ela tem uma grande importância econômica para a região também. Nesse mapa aqui nós podemos ver algumas das grandes regiões hidrográficas que nós temos aqui no Sudeste, como a região hidrográfica do Rio São Francisco, ali de amarelo. Temos a região hidrográfica das Bacias do Leste, na cor cinza, e também a região hidrográfica da Bacia Platina, na cor verde. Também tem a bacia hidrográfica, a região hidrográfica das Bacias do Sudeste e Sul, na cor rosa ali também. Então aqui algumas das principais regiões hidrográficas para a gente que nós temos aqui no Sudeste. O que acontece? A hidrografia aqui do Sudeste é muito influenciada pelo relevo. Como nós acabamos de dizer, tanto que estamos vendo o mapa de relevo novamente, como nós temos um relevo de planalto com muitas serras aqui no Sudeste, essas serras acabam sendo nascentes para importantes rios que nós temos aqui em nossa região, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Tanto que Minas Gerais é muitas vezes conhecido como a caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque aqui tem nascentes de alguns dos principais rios que nós temos pelo país. Podemos ver aqui nas serras as nascentes desses rios, como do Rio São Francisco. Dá para ver ali na Serra da Canastra, onde tem a nascente dele. Temos aqui no estado também a nascente do Rio Paranaíba, nasce aqui também em Minas Gerais. Temos a nascente também do Rio Grande, dá para identificar ali no mapa. Nascente do Rio Jequitinhonha, região do Cerro, lá na Serra do Espinhaço. E temos também a nascente do Rio Doce, ou seja, importantes rios do Sudeste e do Brasil nascem aqui no nosso estado de Minas Gerais devido ao nosso relevo de serras que temos bastante aqui. Ou seja, a hidrografia está muito ligada ao relevo também. Olhando esse mapa aqui, que é o mapa de como fluem os rios brasileiros, é um mapa muito legal, gosto muito desse GIF, nós vamos identificar 3 dos principais rios do Sudeste e falar um pouquinho sobre eles. Temos ali indicando para a gente o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra e corre rumo à região Nordeste, atravessando todo o sertão semiárido que nós já havíamos estudado antes. Ele corre todo o sertão, atravessa todo o sertão, até desaguar no Oceano Atlântico.
Então o Rio São Francisco ele nasce aqui em Minas Gerais e as chuvas que caem aqui em nosso estado acabam sendo importantes para quê? Para encher esse rio e levar água para o sertão, para a área mais árida do Brasil. Na imagem de baixo aí, uma foto do Rio São Francisco no município de Pirapora. Temos também como importante rio aqui da região sudeste o Rio Tietê. Podemos observar ele ali, o Rio Tietê, que dentre outros formam a bacia hidrográfica do Rio Paraná. O Rio Tietê, Rio Paraná, Rio Iguaçu, todos eles vão formar essa bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica que é muito importante pela geração de energia elétrica e também pelo transporte. O Rio Tietê, como a gente pode observar aqui nessa imagem, ele é muito importante pelo transporte de mercadorias nessa região de São Paulo, na região do Rio Paraná, fazendo parte da Bacia do Paraná. E ele consegue ser um rio importante para o transporte de mercadorias em balsas devido a um complexo sistema de enclusas que existem ao longo desse rio. Quase 10 milhões de toneladas de grãos vão ser transportadas este ano pela hidrovia Tietê-Paraná. O transporte pelo rio custa menos de 1/3 do transporte rodoviário. Milho, soja, óleo vegetal, madeira, carvão e cana-de-açúcar. Esses são os principais produtos transportados pela hidrovia Tietê-Paraná. O vai e vem das barcaças é sinal de que a hidrovia retomou suas atividades. Foram 2 anos de paralisação, de maio de 2014 a janeiro de 2016. O motivo foi o baixo nível de água dos reservatórios Ilha Solteira e Três Irmãos, o que impedia a passagem das embarcações. 3.000 trabalhadores foram demitidos neste período. Só que agora, depois do período de estiagem, os 2.400 quilômetros de extensão da hidrovia voltaram a receber os comboios. A hidrovia Tietê-Paraná é um importante corredor para escoar a produção dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A principal vantagem é a relação custo-benefício. Um comboio com 4 barcaças como esta é capaz de carregar o equivalente a 200 caminhões. Mais um rio importante que nós vamos ter no sudeste é o Rio Paranaíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Esse rio é muito conhecido pela sua importância histórica e econômica. O Rio Paraíba do Sul, que atualmente é intensamente utilizado para o abastecimento de água de muitas cidades da sua região e de indústrias também, embora seja um rio que cada vez mais vem sofrendo com o problema da poluição e dos resíduos industriais que muitas vezes é jogado nele também. Então aqui é só para citar alguns dos principais rios que temos aqui na região sudeste. No sudeste nós vamos ter também o aquífero Guarani, que nós já falamos sobre ele antes, é um importante aquífero que temos no Brasil e gera bastante água para algumas cidades que dependem dele para o abastecimento. Aqui no sudeste, o aquífero Guarani está em áreas do Triângulo Mineiro, podemos observar ali também, e também em áreas do oeste do estado de São Paulo, temos o aquífero Guarani também. Além dos rios e do aquífero, nós vamos encontrar aqui no sudeste também o mar territorial. Aqui no sudeste nós temos o Oceano Atlântico banhando os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Apenas o nosso estado de Minas Gerais, aqui no sudeste, não é banhado pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele vai ter diversas importâncias para esses 3 estados do sudeste que ele banha. Nós temos a importância da atividade pesqueira, por exemplo. Tanto a pesca artesanal quanto a pesca industrial é muito importante nesses 3 estados. Temos também uma outra atividade importante, que é a atividade portuária. No sudeste, nesses estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, temos alguns dos principais portos do Brasil. Podemos citar o Porto de Santos, de São Paulo, o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Então, o mar territorial tem essa importância portuária para o sudeste. E uma outra grande importância que o mar vai ter também é na exploração do petróleo. Algumas das principais jazidas petrolíferas do Brasil se encontram na região sudeste. Na verdade, o sudeste é a região que mais explora petróleo no Brasil. As maiores reservas petrolíferas do país estão no sudeste. Só o estado do Rio de Janeiro tem 81% dessas reservas de petróleo. O Espírito Santo 8% e São Paulo 4%. Ou seja, mais de 93% da exploração de petróleo do Brasil acontece no mar territorial da região sudeste.
ou seja, tem essa grande importância para a gente também. Então, meus caros, conseguimos fazer a parte 1 da região sudeste, fizemos a parte natural, falamos sobre clima, vegetação, relevo e hidrografia. Espero que tenha ajudado vocês na compreensão desse conteúdo. Na próxima aula de semana que vem, a gente vai falar sobre os aspectos econômicos da região sudeste. Então, como sempre, obrigado por assistirem todo o vídeo e nos vemos na próxima aula. Então, um abraço e até mais!